Pronto, pode começar, Fabi, fica à vontade. Obrigada, Lara. Boa tarde, gente querida. Bem-vindos e bem-vindas ao webinar do GT de Diversidade e Inclusão, do Instituto de Relações Governamentais, o IRELGOV. Hoje vai ser uma reunião de prestação de contas, né, de como o GT trabalhou durante esse semestre, destacando que nós começamos nossos encontros em agosto. O GT Diversidade e Inclusão, ele tem como objetivo unir parceiros, representantes dos grupos de afinidade de mulheres, da comunidade LGBTQIAP+, do coletivo de pretos e pretas, das pessoas com deficiência, e também convidamos aí um colega nosso para também falar da inclusão de pessoas refugiadas e imigração. E com o objetivo de tornar o IRELGOV um instituto mais diverso e inclusivo, incorporando princípios norteadores, traçando metas e boas práticas de diversidade e inclusão em todas as suas ações, interna e externamente. O nosso grupo ele é formado por mais ou menos umas 20 pessoas, que são profissionais de empresa, de associações, de fundações, assessores parlamentares e até servidores públicos. E aí, no começo do nosso trabalho, o RELGOV nos deu a missão de construir a primeira versão do Guia de Diversidade e Inclusão, falando aí, fazendo um exercício de falar sobre boas práticas inclusivas de mulheres, pretas e pretos, pessoas em migração, da comunidade LGBTQIA+, falando também da diversidade etária e das pessoas com deficiência. Então, ele foi o primeiro exercício para que a gente pudesse pesquisar, refletir, trocar ideias, trazer experiências, como aconteceu em alguns dos nossos encontros. Convidamos pessoas especialistas no tema, pessoas que são do IRELGOV, pessoas de fora, que trouxesse aí algumas experiências fora da caixinha, não só pensando no universo geral da inclusão, mas de como que isso poderia beneficiar o profissional de relações institucionais e governamentais. E aí, nesse sentido, nós contamos com um apoio imprescindível de profissionais inspiradores que colaboraram dentro desse grupo, e pessoas que também eram de fora, e que provocaram o grupo a pensar nas mais variadas formas de enfrentar os desafios da diversidade na carreira, nas empresas e no poder público. E também como aconselhar, eventualmente, um tomador de decisão, ou às vezes o seu próprio cliente, dentro de uma campanha de comunicação ou de RELGOV, nesse assunto que mexe tanto, né, com a opinião pública. E aí eu faço, nesse sentido, um agradecimento especial às pessoas que colaboraram com esse enriquecimento, que foi a Amanda Puccia, o Aires Neves, que ele é senador do Senado, a Amanda, ela é da Bellingers, a Elga Franco, né, que é a nossa colega associada, a Rayane Paulo, que também é associada, e a Tatiana Porto, da Sanofi, que também são associados. Eles abriram seus corações e eles apresentaram práticas na lida das mais diversas formas de ser. E aí, no fim do semestre, o nosso desafio era reunir todo esse conhecimento e essas trocas para colocar no papel o que seria aí essa primeira versão de boas práticas. Entendendo, incorporando recomendações e também o que não fazer, porque mais do que dizer o que pode, também a gente entender aquilo que é proibido, seja por recomendações internacionais, seja às vezes pela própria força da lei. E aí, nesse sentido, nós fizemos um outro subgrupo dentro do GT, que a gente chama de G6, na verdade, G7, né, Mariane? E aí nós contamos aí com a coragem de integrantes do GT que toparam assumir essa missão, que serão hoje, né, os debatedores, nossos colegas associados. E aí eles estão aqui hoje e a gente vai contar um pouco de como que foi essa experiência dentro do grupo, de como que foi amadurecer e pensar fora da caixinha, né, para além daquilo do que é usual e costumeiro. E aí eu quero contar com vocês a apresentação aí do Aldo Valentim. Aldo, Estou aqui. o Aldo, ele é gestor e consultor, ele é mestre em gestão de políticas públicas pela FGV de São Paulo.
O Aldo ele atuou como secretário nacional do governo federal, foi subsecretário de Planejamento e Avaliação e subsecretário de Financiamento à Cultura do governo do estado de São Paulo e da prefeitura e adjunto da prefeitura de São Paulo. E Aldo tem mais de 20 anos de atuação. Obrigada, Aldo. O Aldo vai trazer um pouco aí da nossa vivência sobre inclusão, né, de pessoas negras, e aí a gente tem todo esse contexto também para enfrentar qualquer forma de racismo. A gente contou com a presença e a participação brilhante da Ana Brita. Ana. Boa tarde, gente, tudo bem? A Ana ela é internacionalista, mestrando em Poder Legislativo, especialista em Comércio Internacional e Negócios. Ela atuou na Câmara Americana, ANCHAN, no governo do Distrito Federal e atualmente exerce a diretoria de Relações Governamentais da BMJ Consultoria. E ela também é fundadora do Women Insight Trade Week, para poder falar de mulheres, e ela vem falar justamente aí sobre esse desafio da inclusão das colegas. Obrigada, Ana, pela sua dedicação. Nós vamos contar também com o Fabiano Rangel. Fabiano. Pessoal, olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. O Fabiano ele é formado em Direito, ele é pós-graduado em Meio Ambiente e Sociedade, ele é especialista em Gestão de Mudanças, Transformação Digital com MBA em Marketing e Inovação. Ele possui ampla experiência com mais de 20 anos em consultoria e como executivo em empresas, em áreas como sustentabilidade, recursos humanos, diversidade, direitos humanos, comunicação, relações institucionais e governamentais, jurídico, ética e compliance, gestão de crise, riscos institucionais, tecnologia de informação, qualidade, saúde, segurança ocupacional e meio ambiente. Obrigada, viu, Fabiano? O Xará veio falar de um tema muito interessante que nós denominamos de diversidade etária. Nós temos o João Marques. João. Boa tarde a todos, que bom estar aqui. Obrigada, João. O João ele é administrador, empresário, há 38 anos em mobilidade global. Ele é profissional de Helgov, autor e coautor de 20 livros, inclusive em parceria com o Pacto Global da ONU. Obrigada, João. Ele vai falar aí da inclusão de pessoas migrantes e refugiadas. Nós temos o Rafael Oliveira. Rafa. Boa tarde. O Rafael ele é psicólogo. Que perigo, hein? O Helgov psicólogo. Ele acha que ele não é Helgov, mas ele é, sim. Rafael ele é psicólogo, mestre e doutorando em psicologia social do trabalho das organizações pela UNB. Atualmente, ele é analista de gestão de pessoas da BMJ Consultores Associados, com atuação na política de diversidade, equidade e inclusão e outros subsistemas. Obrigada, Rafa, está sendo muito rico discutir isso com você. E temos aí a queridíssima Mariane Ferri. Boa tarde, pessoal. Fecha aí, Mari. Eu e a Mari estamos na mesma sala, então, de repente, pode ter aí um áudio mais confuso. Bom, a Mari ela é doutora em ciência política, ela é professora e profissional de RIG há 10 anos. Atualmente, ela é consultora de relações institucionais governamentais na SETA, Public Affairs Solutions, que também está nos apoiando na revisão e na sistematização do guia. E a Mari foi muito importante porque ela trouxe um pouco de ordem, né, para esse caos criativo que nós estamos fazendo, que seria aí dessa coordenadora sem a Mari. A Mari é minha colega também aqui na SETA, então a gente trabalha e no meio de uma confusão no dia a dia, a gente fala, e o livro tem aquilo, então a gente está vivendo esse assunto aí já tem quase 5 meses, né, Mari? Sim, mas vai ser lançado, hein, gente? Não vai ficar só na promessa, não. Em janeiro já está diagramado, fevereiro, para a gente lançar esse manual que a gente espera que contribua muito para o campo e para a sociedade, de um modo geral, né? Isso aí, gente. Então, a nossa ideia de hoje é, primeiramente, reunir, né, as pessoas que estão responsáveis por essa construção coletiva. É muito bonito ver
as pessoas interagindo e trocando e experimentando ousar. Não temos notícia de nenhuma publicação que fale sobre isso, sobre a ótica do profissional de relações institucionais e governamentais, e isso vai ser muito bom para balizar não só a nossa própria carreira, não só a nossa própria atuação pessoal, mas também para dar subsídios e dar aí elementos para que as pessoas do nosso convívio, para que as pessoas que trabalham conosco, para que os nossos líderes possam também perceber o quanto que eles podem ganhar quando eles realmente trabalham na prática com diversidade e inclusão. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo, que vai ser uma troca muito afetiva, que vai trazer aí um spoiler do guia a partir dos encontros virtuais que nós fizemos. E ele vai trazer qual que é a mensagem, né, dessa publicação. Como que nós podemos atuar em HelpGov de uma maneira diversa e inclusiva? Como pautar nossas entidades sobre os temas que são controversos no Congresso e na sociedade e no dia a dia? Como que nós vamos incorporar e estender esses benefícios aos nossos colaboradores num ambiente? Não adianta você se colocar dentro de uma imagem reputacional como uma empresa diversa se você não pratica isso dentro do universo interno da sua instituição. E aí, vamos começar logo. Eu convido o Rafael e o Fabiano para falar um pouco sobre a representatividade demográfica da dita minoria, que, na verdade, é maioria. Gente, a palavra está com vocês. Pode seguir, Fabiano. Eu vou logo depois de você. Legal. Bom, gente, boa tarde. Acho que só para fazer um rápido aquecimento aqui, e quando a gente fala de diversidade e inclusão, algumas coisas são importantíssimas da gente levar em consideração, principalmente para nós como profissionais que atuam, seja na linha de frente, seja nos bastidores, seja nas áreas de suporte, né? E aí eu faço essa composição aqui, olhando para todas essas frentes, porque como o Rafael insistiu em vários momentos ali, dizendo assim, eu não sou profissional de HelpGov, mas, poxa, eu estava ali o tempo todo acompanhando, apoiando, né, incentivando, trazendo uma série de inputs, por exemplo, para os profissionais de HelpGov. Então, ou seja, somos todos profissionais de HelpGov atuando em campos de atuação diferentes, né? Então, é super importante que a gente também tenha como base as premissas de onde a gente está falando, principalmente quando a gente fala de diversidade e inclusão, um tema extremamente sério, de alta relevância e de alto impacto para todos nós estejamos onde estivermos. Seja como profissional de HelpGov, seja como um profissional seletista dentro de uma organização, seja como um consultor, seja como um empreendedor, todos nós temos uma relação direta, muito mais epidérmica e intensa do que a gente pode imaginar quando a gente fala de diversidade e inclusão. E aí a provocação que a Fabi fez de início, né? E a gente conversando um pouco, a gente falou assim, olha, embora em certa medida a gente tenha contato com diferentes dados, é importante a gente estar sempre reforçando como está a nossa representação demográfica hoje daquilo que é possível ser auferido a partir das estruturas públicas e padronizadas, para a gente já automaticamente aqui rememorar algumas informações e, por consequência, talvez desmistificar algumas premissas. Entre elas, quando a gente olha para a nossa realidade demográfica, a gente já há algum tempo tem uma maior representatividade, por exemplo, do gênero feminino. Né? Mais de 50% da nossa população é composta por mulheres, e inúmeras razões para isso. A gente já, desde o censo de 2012, tem, como o censo é aplicado por autodeclaração, e que pese todas as críticas do censo, mas já em 2012 tinha uma crescente, 2010 com os resultados divulgados em 2012 e agora recentemente também em 22 com os resultados divulgados, a população formada por negros, ou seja, pretos e pardos, né, cresceu, enfim, de uma forma bastante expressiva quando a gente olha para as outras comparações. Quase 60%, 58% da nossa população se autodeclara negro ou preto ou pardo. Né? Quando a gente olha pessoas com deficiência, teve um decréscimo, mas também tem uma série de questionamentos sobre isso, mas independente disso, a gente está falando de 18% da nossa população, ou seja, quase 20 milhões de habitantes. Né? Então, um potencial, um número bastante expressivo. Quando a gente olha para a questão etária, que foi onde eu me dediquei um pouco mais, aqui a gente está acompanhando com muita atenção toda a inversão da nossa pirâmide etária. A nossa população ela está envelhecendo.
né? A gente está tendo uma expressão cada vez maior. A gente já está hoje com quase 20%, cerca de 15, 16% da nossa população com 65 anos ou mais. Quando a gente olha para a população economicamente ativa, ela já está compondo ali cerca de 60%, ou seja, a população que vai ali entre 15 e 65 anos. E, obviamente, ali a população que já está na casa dos 30 para os 40, e dos 40 para os 60 crescendo cada vez mais, de forma mais expressiva, e essa população toda convivendo intrinsecamente aí com toda a nossa dinâmica social nas organizações empresariais. A gente até pode falar um pouco sobre isso. Por que eu estou fazendo esse realce sobre esses números, né? A gente está muito acostumado a ouvir, quando a gente fala de diversidade e inclusão, vamos falar sobre o lugar de voz, vamos falar sobre os espaços que são necessários para as chamadas minorias. E quando a gente olha para esses números, se tem uma coisa que essa população não é, é minoria do ponto de vista de representação numérica. Então, se a gente não é essa minoria da representação numérica, o que somos, né, do ponto de vista de diversidade e inclusão? E aí vem uma discussão bastante complexa e super importante. Quando a gente fala dessa minoria, infelizmente, a gente está falando de inserção, participação, do lugar de voz efetiva dentro dos diferentes ambientes da sociedade. Ou seja, por mais numérica que seja a representação dessa população, e isso mostra ainda o tamanho reforça ainda mais o tamanho do gap e o desafio, né? A gente vê o quanto que esta população está pouco representada nos fóruns de voz, nos fóruns de decisão, nos fóruns de fato de influência direta sobre os caminhos da sociedade. E aqui eu vou deixar um espaço ainda para o Rafael complementar, porque tem uma população que eu não falei aqui propositalmente, que é um tema que o Rafael conhece muito mais, que é a população LGBT, que ia mais. E aí, quando a gente fala de representação numérica, o desafio é ainda maior, e quando a gente fala sobre representação, né, do ponto de vista de ocupação dos espaços, como eu falei agora, tem outros desafios ainda maiores, então eu passo a bola aí para o Rafael. Muito obrigado, Fabiano, por essa introdução também. Eu queria só retomar um ponto de agradecimento ao RealGov por essa ação. Eu acho que é uma das ações que nós fazemos que tem um impacto muito grande socialmente falando, tanto de curto, médio e longo prazo, né? Essa é a primeira edição desse guia, e esse guia ele serve para a gente atingir um objetivo cognitivo, né? Das pessoas saberem o que são diversidade, né? E você muito bem trouxe, né? Que a diversidade que a gente está falando é uma diversidade que é contraposta àquela grande população que, né, em aspas, não é grande quando eu falo em termos demográficos, né? Mas é grande população que tem representação política na sociedade, né? Que está no centro de poderes, que está nos cargos de liderança, que está onde tomam-se decisões, né? Então a gente fala sobre a diversidade que é o contraposto a isso. Ou seja, mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas indígenas também, pessoas mais velhas, né? Diversidade etária, enfim. Então, parabéns ao RealGov por essa ação, e Fabi também por encabeçar aí, foi muito bom participar. Falando um pouquinho da população LGBTQIA+, né, nós enfrentamos um desafio da subnotificação, né? Quem é a pessoa que fala que é membro da comunidade LGBTQIA+? Somente aquelas pessoas que têm coragem de realmente falar que é. Né? E até você tomar essa coragem, existem vários outros fatores sociais, históricos, da família, religiosos, que te impedem de responder aquele censo demográfico, ou, enfim, o censo do próprio IBGE, né? Porque por muitas vezes, e eu acho que acredito não, tenho dados comprovando que até hoje, você falar que uma pessoa LGBTQIA+, abertamente, por exemplo, numa reunião como essa, ou então em espaços políticos de decisão de poder, você coloca um alvo nas suas costas, né? Você coloca um alvo que ele pode ser advindo de uma violência física, de uma violência verbal, até de uma violência de retirar você da sociedade, né? E aí, quando a gente fala dentro da comunidade LGBTQIA+, eu não vou destrinchar aqui todas as letras, né? Vai estar no guia, para quem quiser, que tiver alguma dúvida também, vai estar todo descrito lá, fazer toda essa parte de cognitiva mesmo, da contextualização. Mas quando a gente entra no caso das pessoas trans e travestis, né? Cadê elas? Quem são? E aí eu sempre gosto de perguntar, né, para as pessoas quantas vezes vocês foram na padaria e vocês foram ou encontraram pessoas trans e travestis na fila, comprando pão com vocês, ou atendendo vocês, ou fornecendo alguma coisa para vocês, né? Eu acredito que até hoje, uma vez, e foi no McDonald's, e aí a gente teve uma colaboradora também trans na BMJ, né? Então foi a primeira oportunidade que muitas pessoas tiveram de contato com pessoas trans e travestis dentro do próprio trabalho, né? Mas onde está essa população? Será que ela existe? Existe.
né? E aí, por isso que eu trago muito que eu não sou um profissional de HealthGov, mas aí acabo trabalhando tanto com o pessoal de HealthGov que eu, às vezes, entendo mais de HealthGov do que de psicologia, né? Pela atuação de fato. E aí, o que a gente pensa que é o grande papel do profissional de HealthGov? É influenciar as políticas públicas para que a diversidade, equidade e inclusão ela seja, de fato, pauta em todos os projetos de lei que envolvam pessoas. Qual projeto de lei hoje não envolve pessoas? Será que isso é pauta para todos os profissionais de HealthGov? E aí, lógico, eu estou fazendo só uma introdução muito simples de todos os tópicos que a gente pode vir a abordar em temas específicos que a gente já abordou também, mas é isso, né? Qual o nosso papel enquanto profissionais que atuam com políticas públicas para melhorar a realidade dessa população? Tanto a população negra, né, que são os pretos e pardos do Brasil, as mulheres ainda que têm subrepresentação em espaços de liderança, ainda mais mulheres negras quando a gente trabalha com a interseccionalidade, né? Os espaços da população LGBTQIA+, se eu não me engano, foi em 2019, foi 2021, que foi o primeiro censo do IBGE que perguntou sexualidade. Gente, isso é muito absurdo, a gente não sabe quem são a nossa população. E até hoje eles utilizam a variável sexo, né? Não utilizam gênero. É sexo, masculino, feminino, binário, né? O que isso diz? Com o que eu posso comparar isso, né? Se a gente não for trabalhar com a variável gênero. Enfim, muitas informações, muitos tópicos aqui, mas o guia ele está muito bem escrito, ele foi muito bem discutido, a gente teve várias reuniões, Fabi está de prova, Fabiano está de prova, Ana, e todo mundo aqui está de prova também, que a gente construiu com muita dedicação, muito afinco e com muita representação política também, pensando para os próximos passos, para o futuro. Exatamente. E esses encontros foram muito ricos porque eles trouxeram esse constrangimento que a gente esconde, né? De como falar com uma pessoa, de como se relacionar, como falar de uma pessoa, como evitar o constrangimento natural daquilo que a gente não sabe. Então, isso que o Rafael e o Fabiano trouxeram é que não existe minoria. Existe, sim, uma maioria que é invisibilizada. Ela é maior numericamente pelos nossos sistemas de dados, pelos nossos censos, e a gente fica pensando por que essa maioria ainda sofre, por que essa maioria ainda não está nos espaços de trabalho, por que essa maioria ainda não está na escola, por que essa maioria ainda tem que lutar e ainda se compreender como minoria, se nós somos maioria. A gente costuma dizer no Congresso, quando existe lá uma liderança do governo, é a liderança da maioria. E quando é uma liderança da oposição, chama liderança da minoria. E aí não é muito comum, inclusive na última gestão aconteceu isso. Você tinha lá a liderança da maioria, que agora é oposição, agora se tornou minoria. E aí até o espaço físico muda, porque a pessoa tem que sair daquele lugar, os colaboradores, enfim, as pessoas que trabalham naquele espaço, e ir para a minoria. E não quer dizer que a minoria ela está em menor quantidade. Então, como que ainda nós conseguimos nos colocar nesse lugar de minoria se nós somos maioria, mas nós não estamos na liderança dessa pauta, nós não estamos aí bancando essa pauta. Então, no universo de HealthGov, a gente pode fazer um pouco aí dessa analogia. E aí, seguindo um pouco essa nossa lógica, e aí o Fabiano e aí o Rafael se sintam à vontade, tá, para interagir com as outras pessoas que vão conversar, porque nós temos, dentro desse universo das pessoas LGBT, das pessoas idosas, nós temos toda a especificidade de ser mulher, de ser negro, né? De ser com PCD, e às vezes ter tudo isso junto. E ainda por cima ser refugiado. Então, você imagina que é a especificidade da especificidade, e de pensar como que esse trabalho ele precisa ser transversal, como que esse trabalho, esse conhecimento que nós estamos adquirindo e como que esse exercício da cidadania não é só mais uma questão de etiqueta, de educação, mas é de cidadania e de legalidade. Porque algumas falas, algumas posturas são, sim, punidas com a lei. Nem todas, mas nós estamos aí nessa conquista, né? Inclusive, muito desses processos de conquista de direito nós vamos descobrir no nosso guia que eles foram conquistados através da judicialização dos direitos. Esse processo ele começa
lá no judiciário, e ele chega no legislativo, às vezes emperra e não anda, retrocede, e aí a gente fica sempre naquele lugar de que quem tem razão? O que existe ou o que você acredita, né? E aí, pensando nisso, a Mariane assumiu o desafio de falar sobre a inclusão das pessoas com deficiência, mesmo não tendo lugar de fala. Aqui a gente primou para que nada sobre nós sem nós. Mas nós não conseguimos, até pela invisibilidade enfim, dos dados e de entender e de conhecer de pessoas com deficiência que sejam relações governamentais, mas que também estejam dentro do IRELGOV. Então, nós tivemos essa dificuldade de encontrar. E aí a Mari, muito generosamente, né, ela estudou, ela entrou, ela conhece do tema, ela entrou, mas ela foi muito mais uma perspectiva de fruto de um estudo cognitivo do que pela vivência. Então, eu convido a Mari para poder falar um pouco de como que foi esse processo de construção dentro desse texto que está aí em constante evolução. Não, exatamente, Fabi. Só falar também que esse texto, o capítulo de pessoas com deficiência, foi subscrito com o Rafael, né, que participou também do grupo de LGBT e subscreveu comigo de pessoas com deficiência. A nossa perspectiva era realmente ter uma pessoa que tivesse vivência, que tivesse lugar de fala para escrever o texto, mas essa pessoa revisou o texto, então a gente não tá alheio a essa questão da importância da presença mesmo da minoria, vamos colocar assim, ou do grupo privilegiado na discussão, né, trazê-lo para a centralidade da discussão, e nesse caso para a revisão do texto, que foi o nosso colega Ares Neves, que é chefe de gabinete do senador Flávio Arnes, ele revisou o texto, mas falando especificamente do grupo da tarefa que eu me incumbi, né, nesse GT, a nossa perspectiva foi muito mais entender que às vezes, e não só com esse grupo específico, mas com muitos, o preconceito vem de um lugar de ignorância no sentido de desconhecimento. Existe ainda um desconforto muito grande das pessoas não saberem lidar com a alteridade, elas acabam sendo invasivas, violentas e, em última instância, até criminosas por não saberem como lidar com o seu próprio constrangimento em relação a alguém que ela desconhece. E no caso da pessoa com deficiência, isso é muito presente, né? Então, a nossa intenção foi orientar todo mundo, e independente, e falando para além do profissional de HELGOV, mas todo mundo que tem uma perspectiva cidadã de equidade, né? O manual se chama para inclusão da diversidade, equidade e inclusão, né? Nas relações governamentais. Se você tem e aí falando do capítulo de pessoa com deficiência, se você tem uma pessoa com deficiência na sua empresa, como ela precisa de algum suporte especial ou não? Você deve perguntar para ela questões sobre a origem da deficiência dela? Você deve entrar em mérito, em pormenores, se ela precisa de um atendimento especial para desempenhar sua função ou não? Então, a gente tem nesse capítulo, em todos os capítulos, na verdade, a gente elenca práticas que são recomendadas e práticas que a gente não chamou de proibidas, mas que não são recomendadas, e aí sim, nos casos de tipificação de crime, práticas que são criminosas, né? E aí toda a discussão desse capítulo de todos, de um modo geral, eles se centram assim, o que tem o arcabouço legal e que a gente pode se orientar, mas o que são também ações práticas que já estão sendo feitas, seja nas organizações, seja no governo, seja na sociedade civil de um modo geral, que podem inspirar. Porque quando a gente fala de minorias, tem um lugar que é muito confortável de falar assim, eu não vou mexer nisso, isso é muito difícil, né? O status quo é sempre predominante, do jeito que está já está bom, quem está reclamando, né? E aí o Rafa colocou muito bem, falam os mesmos de sempre, né? Os mesmos que já ocuparam os espaços de poder desde, né, que são os mesmos grupos, né? O mesmo grupo, se a gente quiser até colocar nesse limite. Então, a gente traz também experiências práticas de empresas, de governos,
que podem realmente orientar como você pode fazer isso, tanto na esfera pública, como a profissional de HealthGov, para atuar nas políticas públicas, mas também nas políticas privadas das corporações, né, falando de contratação, falando de acessibilidade, e aí nesse capítulo específico, né, de pessoa com deficiência, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações pessoais, porque às vezes o estigma parte totalmente da sua percepção sem lastro na realidade, né, de achar que aquela pessoa não tem capacidade de desempenhar alguma função, né? A gente, no capítulo de pessoa com deficiência, a gente também fala o que é capacitismo, que é esse preconceito de achar que a deficiência da pessoa é limitante a ela em determinada atividade, pode vir a ser, mas aí é ela que vai falar para você, olha, eu sou uma pessoa com baixa visão, então eu não posso dirigir. Isso acontece, o Detran não deixa, né, você tirar a carteira se você for uma pessoa com baixa visão ou deficiente visual. Mas não quer dizer que ela não possa ler, porque o método Braille, por exemplo, existe desde o século XIX, que ela não vai ser alfabetizada, que ela não possa desempenhar qualquer tipo de função no mercado de trabalho, né? Falando da pessoa com deficiência visual. Um outro exemplo que eu acho muito interessante de uma tecnologia muito inclusiva e que no Brasil é um sucesso absurdo, que é o WhatsApp. O WhatsApp ele é um experimento universitário para acessibilidade de pessoas surdas. E se a gente pensa o áudio no Brasil, a gente escreve por áudio, né, pensando no WhatsApp. E aí todo mundo usa. Então, também desmistificar essa ideia na seção de ações para inspirar, né? Que eu como empresa vou gastar dinheiro com isso para meia dúzia usar, né, para um nicho. Não, você pode desenvolver tecnologia, práticas, normativas que beneficiam todos, né? E aí, concluindo, entender que trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, ele não é de nicho, não privilegia aquele, não melhora a vida daquele grupo específico, né? Ele melhora o coletivo como prática cidadã, né? Então, eu acho que esse é um pouco o nosso intento no grupo, né, na confecção desse manual, que está super simples de ler, gente. A gente fala manual, ele não é exaustivo, ele está numa linguagem ótima. Então, a gente acredita que ele vai fazer muito sucesso e realmente ser uma ferramenta interessante para os profissionais de RIG e para todos, né, que se interessarem no tema. Arrasou, Mari. É isso mesmo. A gente fica aí nessa dúvida se vai ser guia, se vai ser manual, para você ver que a gente está construindo da melhor forma que seja um documento propositivo, né? A intenção é que a pessoa fale assim, gente, eu vou me relacionar agora, vou ter uma reunião com um senador que ele é cego. Como é que eu me comporto? Como é que funciona? Chegou uma pessoa na minha equipe que é cadeirante. Sabe aquela coisa básica? E aí o Aires, fazendo um pouco aí da reflexão que a Mari trouxe, o Aires Neves, ele é um servidor do Senado há 38 anos e ele se coloca como um politólogo. Acho que é isso, né, que ele falou, que ele é um politólogo, que ele é uma pessoa que estuda política. E ele sempre trabalhou na parte de gabinete, sempre foi o chefe de gabinete de vários senadores. E ele teve poliomielite, então ele é cadeirante desde pequeno, provavelmente paralisia infantil. E ele reclamou que muitas vezes as pessoas conversando com os colegas não olhavam para ele. Ele se sentia completamente invisível na presença das pessoas. Da dificuldade que as pessoas têm de cumprimentar. Entrou no elevador, de cumprimentar, de estar descendo, e aí as pessoas ficam constrangidas, preferem se omitir. E aí ele foi muito importante na inclusão da senadora Mara Gabrilli, quando ela tomou posse. E naquele momento, era a primeira vez que um senador, uma senadora, um parlamentar, precisava daquela adaptação arquitetônica. Então, ele fez parte da equipe que garantiu a acessibilidade absoluta mesmo da senadora ao púlpito, ao banheiro. Aí também eles descobriram que naquela época não tinha banheiro feminino no plenário, que a porta do cafezinho do Senado, no plenário do Senado, também não poderia passar uma cadeira de rodas. Ou seja, sempre teve senadoras ali. Pelo menos, podia ter uma, mas sempre teve. Mas não, ela tinha que sair do plenário para poder ir no banheiro.
E aí ela chegou com todo o ativismo dela e disse, não, eu não aceito, não vou aceitar ser carregada, não vou aceitar. E aí ele fez parte de toda uma equipe que, do momento que foi dada essa necessidade, durante alguns meses foi feita toda uma adaptação, inclusive para ela votar. E como ela é tetraplégica, ela não poderia só colocar o dedinho. O sistema de votação dela é pelo olhar. E tinha que garantir que o voto fosse pessoal, intransferível e secreto quando ela quisesse. Então, ela não poderia, mas seria muito mais fácil, fala para o seu assessor aí se é sim ou se é não. Não, ela foi eleita, não foi o assessor. Então, isso já tem 5 anos, já 4 anos, já está na metade do mandato. E a chegada dela trouxe essa revolução, que na Câmara ainda não aconteceu, embora já tenha melhorado bastante, mas tem muitos lugares lá na Câmara que ainda não são acessíveis, inclusive locais de fazerem reuniões. Tem um auditório lá no anexo 4 que é impossível de uma pessoa cadeirante fazer o evento, entrar para poder fazer a palestra. Se ela for participar, tem lugar para ela, mas se ela for fazer a fala, ela não consegue. Então, isso que nós estamos assim, na casa do povo. E isso mostra um pouco dessa invisibilidade. E aí eu tenho convidado o Ares para entrar para o IRELGOV, para que ele possa aí trazer o seu olhar político também. E foi muito interessante, isso está disponível aí numa gravação, quem é associado pode ter acesso. Foi uma aula de inclusão que ele deu. E é muito bonito de ver como que a gente pode pecar, como que a gente pode errar, fazer não só uma descortesia, mas assim, um ato discriminatório deslavado mesmo. E aí a nossa intenção aqui justamente é trazer um pouco do que é devido, o que é permitido, e também, longe de ser aí o fiscal da má conduta alheia, mas de trazer aí algumas recomendações que não são adequadas. E aí cada um vai poder, dentro do exercício da atividade, se pautar e ter conhecimento. E aí quem fizer realmente vai fazer por ação deliberada. E aí, dando seguimento, eu quero chamar a Ana Brita, que foi responsável pela escrita da inclusão das mulheres. Ana, conta para a gente como é que foi a sua experiência e a sua missão, que eu sei que você está escrevendo junto com a Juliana. Obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui. Também enaltecer a iniciativa do IRELGOV. Eu acho muito nobre a gente poder criar em conjunto um documento que não só pauta, mas que traz bastante a realidade e as dificuldades no dia a dia, né? Das falas anteriores, eu não sou uma pessoa com deficiência, mas quando eu me tornei mãe, eu percebi como valorizar muitas regras de acessibilidade mesmo, porque o carrinho, né? Você, enquanto passeando com meus filhos com carrinho de bebê, eu vi a dificuldade que era em transitar em alguns locais aqui na cidade, em algumas casas, né, que a gente tem que carregar o carrinho em espaços públicos, enfim. E eu sempre tive a facilidade, né, de ter apoio e tudo mais, mas quando isso se torna uma característica intrínseca à pessoa, realmente são momentos que a gente fala assim, poxa, por que ela tem que passar por esse constrangimento, né? Por que a gente não previu isso antes? E uma outra questão que eu vejo que é comum entre todas essas minorias que acabam sendo maioria no seu conjunto é a questão da capacitação, realmente, né? Uma tecla que eu bati muito na BMJ, principalmente quando a diversidade e inclusão passou a ser uma pauta prioritária para a gente, o quanto que a gente tem que treinar aqueles que vão acolher, né? Que a gente às vezes pelo convívio, né, na bolha, que você não teve a oportunidade de conhecer uma pessoa com determinada deficiência e tudo mais, você realmente não sabe se portar. E esse constrangimento acaba sendo mútuo também e dificulta um pouco essa regra, né, de como acolher, como tratar e como você ser solícito de uma forma geral. Então, são iniciativas como essa que traduzem um pouco essas regras de convívio que antes estavam guardadas e não se sabe por quê, né? E hoje estão em evidência, tornando o convívio de uma forma mais humana, mais cidadã, de uma forma geral. E na parte de mulheres, acho que a gente começa também trazendo um pouco dessas políticas de contratação equitativa.
Saiu recentemente, né? E assim, recentemente ontem, o e-book do Pensar RealGov sobre a pesquisa do perfil de relações governamentais. E eu achei bem legal ter saído antes, porque são dados bem fresquinhos para a gente. A gente nota que na nossa área, no nosso setor, as mulheres são maioria entre estagiários, trainees, assistentes, analistas. A nível de coordenação, a gente fica equiparada, né, no 50-50, mas a partir de gerente, a gente já cai aí para 1/3 da ocupação dos cargos. Diretores foi um dado relevante, com 46% dos cargos ocupados por mulheres, mas presidentes, vice-presidentes e CEOs, a gente já ocupa aí 1/4, né, 25% desses cargos. Quando você para pensar que somos mais de 63% de analistas e assistentes, para onde vão essas mulheres? O que impede elas de continuarem crescendo na carreira? E a gente vê que não é a falta de mulheres no mercado, porque em algum momento elas deixam de ser a maioria e passam a ser minoria, de fato, né? E a questão da remuneração também. Então, a gente vê que as mulheres são maioria até o salário de 8 a 12 mil reais, mas a partir dos 12 mil para os 16, e aí a pesquisa traz até 70 mil, é impressionante a queda vertiginosa aí da representatividade feminina nos salários de maior remuneração. Então, faz parte do nosso dia a dia pensar, né, o que está impedindo essas mulheres de crescerem, por que elas não estão conseguindo galgar esses cargos mais altos, melhores remunerações, quando a gente para ver aí os censos também gerais no Brasil, de que as mulheres estudam mais hoje em dia, que elas se dedicam mais para capacitação e se perdem aí no meio do caminho, por motivos ainda alheios à nossa vontade, né, de uma forma geral. Então, o treinamento e sensibilização de gênero se faz necessário, a gente trouxe como um pilar também na nossa parte do guia, entender o contexto, entender preconceitos e questões sociais que acabam pesando bastante no dia a dia da população que, né, perde seu lugar de fala quando se trata de mulheres. Então, treinar esses olhares e deixar perceptível o que é uma dor acaba contribuindo bastante para a gente ter essa solidariedade, para a gente ter essa sensibilização e conseguir unir esforços para que as mulheres ocupem espaços de maior relevância também, que entrem dentro das organizações de uma forma geral. Redes de apoio para mulheres no trabalho, maternidade no ambiente de trabalho, o combate ao assédio moral e sexual e a promoção de lideranças femininas também são alguns dos pilares que a gente abordou de forma bastante segmentada, justamente por entender que são comuns as dores em todas essas pesquisas que estão surgindo aí em torno do papel da mulher nas relações governamentais. Eu, recentemente, né, lugar de fala em termos de maternidade, acho que acabei sendo um belo de um exemplo dentro da própria BMJ. Eu fui promovida a gerente durante a minha gestação da primeira filha e promovida a diretora logo depois que eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho, e sempre trouxe como uma pauta que a maternidade acaba fortalecendo a gente, né? Ela, em muitos momentos, acaba que nos torna mais eficientes e efetivas, justamente porque a gente não pode fazer duas vezes, né? Eu lembro de ouvir uma senadora falando isso: olha, a mulher faz melhor e faz bem feito da primeira vez porque ela não tem tempo de fazer duas vezes, porque ela tem um filho para cuidar, porque ela tem o terceiro turno para enfrentar. Então, geralmente a gente acaba se dedicando mais, justamente porque tem outras atribuições que não deixam a gente perder tanto tempo assim. E eu acho que eu nunca conheci uma profissional de relações governamentais que nunca sofreu um assédio moral ou sexual. E eu acho que é uma das pautas mais fortes que a gente tem que enfrentar no dia a dia também, até pelo próprio ambiente que a gente está inserida, né? Quando eu entrei na BMJ, eu era a única mulher de relações governamentais, eram uns 36 consultores. Tinha a equipe de comércio internacional, mas a de RealGov, de fato, eu era a única mulher. E aí, trazendo estagiárias, trazendo outras... Eu ainda era consultora, não era diretora na época, mas com o apoio do RH, que depois se tornou a gerência de pessoas também, de fato, a gente hoje conseguiu alcançar aí 52% do nosso quadro de mulheres, e dessas mulheres, 15% já ocupam cargo de liderança também. Então, é uma pauta que eu me orgulho muito de trazer no nosso dia a dia, porque o exemplo
e a nossa força de vontade, né? A forma como a gente consegue implementar no nosso dia a dia acaba fazendo a diferença. Então, até resgatando um pouco da fala do Rafael aí no início, se tem um projeto de lei que nos compete, que a gente sabe que pode influenciar de alguma maneira, por que não soltar ali alguma deixa, né, de que aquilo ali seria interessante, que a gente pode compartilhar dessa luta e influenciar positivamente essas pautas, e começando principalmente dentro das empresas em que a gente está inserido também. Eu acho que a movimentação e a velocidade com que a gente consegue transformar o ambiente acaba sendo mais rápida também. A Ju, não sei se ainda está aí, se quer falar algumas poucas palavras também para complementar. A gente trouxe cases de sucesso, né, de mais de uma empresa, e a ideia é continuar aí, Ju, continuar somando um pouco mais de esforços para poder trazer um reflexo aí bastante real das mulheres e o que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Juliana, por favor. Vamos lá, vocês me escutam bem? Eu estou no lugar público aqui. Desculpa por isso, mas eu não sei se pode lidar comigo. Primeiro, quero te agradecer, porque ela conseguiu ser, talvez porque ela é mãe e eu virei mãe agora, ela está mais eficiente do que eu. Eu vou atingir. Mas a gente compartilhou bastante materiais e agora eu vou tirar esse atraso aí, tá? Mas a gente, disso que você falou, acho que o que a gente pode colocar bastante, eu considero que nos associados, nós temos vários, são bons exemplos. Para além da própria bibliografia e da explicação disso, quando a gente traz exemplo prático do que as assessorias, pastorias, empresas e o próprio governo têm feito, acho que torna um pouco mais didático do que a gente precisa falar, né? Então, inclusive, no próprio pacto contra a misoginia e as experiências recentes que estão acontecendo, né? Você falou já, eu vejo aqui como grande, com mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil, e a gente teve grandes avanços, né? Quando as nossas líderes apresentam o tema de mulheres, de fato a gente tem muitos avanços, mas ainda não o suficiente. A gente tem áreas, por exemplo, de desafios, áreas de vendas, área que tem desafio, a área de supply chain, a área de que envolve toda a parte de produção, distribuição, também. Tem uma questão também histórica disso, mas que a gente consegue mudar. Tem uma rede de mulheres engenheiras que e o que a gente fala é exatamente isso que você falou. Existem muitas mulheres, que na hora que pode levar, tem áreas, e a minha área é de exemplo, a área de assuntos cooperativos, nós somos a maioria de mulheres. É um bom exemplo, porque a líder, as gerentes e a diretoria são mulheres. Mas quando a gente vai crescendo, quando a gente vai para os presidentes, né, dos negócios, ali nós temos mais homens. Então, para onde é que vão essas se não está em uma empresa em outra, que vai acontecer? Mas feliz de ter participado dessa parte e de ter ouvido também os colegas sobre os outros temas, né? Porque a gente acha que sabe um pouco de algum tema, a gente escuta alguém e percebe que a gente tem mais que fazer. Mas acho que é isso. Desculpa pelo barulho. Obrigada. Fabi? Obrigada, mulheres. É muito importante realmente pensar de garantir esse lugar e, principalmente, garantir que nenhum cargo não seja ocupado por uma mulher, por ela ser mulher. Eu acho que o nosso desafio não é só garantir essa isonomia de tratar homens e mulheres iguais, mas é não impedir o acesso de uma mulher a um cargo porque ela pode ter filho, porque ela pode casar, porque ela é muito jovem, ou porque ela é feia demais, ou é bonita demais, ou porque ela é mulher. Eu já escutei isso, né? Olha, eu acho que o seu cargo precisa ser ocupado por um homem, e isso é uma coisa terrível, terrível. Bom, seguindo aí o nosso roteiro, quero convidar o Aldo
Aldo, conte para a gente, você que assumiu esse compromisso sozinho. Muito bem. Bom, primeiro agradecer o convite, né, e elogiar o IELGOV pela realização, né, desse trabalho. Envolve diversas frentes, né, no sentido da inclusão, né, da busca da equidade. E é um desafio, né? Eu brinco, né, que venho de uma origem humilde, né, de Osasco, da periferia, né? Então a gente na vida passa por diversos acontecimentos, né, que envolve o racismo, né, que envolve a exclusão, né, da gente. Eu lembro que quando no começo da minha carreira, Fábio, a gente se colocasse o endereço de Osasco, você não era nem chamado para uma entrevista. Então, daí você vê, né, a quantidade, né, de barreiras, né, que as pessoas e os profissionais pretos e pretas enfrentam ainda. E me assustou muito quando fui buscar aqui alguns dados, né, para contextualizar o capítulo, no sentido de que, por exemplo, né, uma pesquisa recente, agora, acho que dessa semana, do IPEC da Rede Nossa São Paulo, né, trouxe um panorama sobre a percepção, né, do racismo, focado aqui em São Paulo, mas é um retrato interessante nesse aspecto, né, que em ambientes de shopping ou comércio, 80% dos entrevistados afirmam, né, que percebem uma diferença de tratamento entre negros e brancos nesses espaços. Em outros 5 espaços, né, também públicos, a percepção de racismo ficou na média de 70%, né, de tratamentos diferentes entre pessoas brancas e negros, e o maior percentual de percepção de tratamento de diferença, né, fica com 70%, 75%, né, para as faculdades, e o menor em hospitais e postos de saúde. Então, no dia a dia, isso daí já nos traz um retrato, né, uma pesquisa recente dessa semana da Rede Nossa São Paulo, da dificuldade, né, que a maioria, né, em termos de censo, né, 60% da população enfrenta nas ações corriqueiras no seu dia a dia, entrar um shopping, né, frequentar a universidade, quer dizer, já se sente ali excluído, algum tipo de ação de exclusão ou de racismo. E mais ainda acentuado se torna essa exclusão quando a gente vai analisar o mercado de trabalho, né? Então não é só no dia a dia que as práticas racistas elas são observadas, né? A situação mais cruel, além de todas essas mazelas e desigualdades sociais e econômicas que impactam a população negra, ocorre justamente no mercado de trabalho. Então eu coletei alguns dados, né? Estou agora compilando essas fontes, né? E diversos institutos de pesquisa, universidades, né, pesquisadores e veículos de imprensa destacaram e apontaram, né, com frequência a dificuldade de inclusão, né, desses profissionais pretos e pretas no mercado de trabalho. E esses números são muito alarmantes, né? Então a gente enfrenta aí, né, o primeiro desafio que eu observei, que é a inserção, a inclusão desses profissionais, né, que embora representem, né, 56,1% da população economicamente ativa em idade de trabalhar, segundo o DIESE, as pessoas pretas correspondem a mais da metade dos sem cargos e sem ocupação, ou seja, de pessoas desempregadas, cerca de 65%. Então, o desafio primordial ali da inclusão, né, dessas pessoas, desses profissionais no mercado de trabalho. O segundo desafio que eu observo, né, e vou pontuar no documento, é o rompimento de barreiras, que parece que há um lugar pré-determinado, né, para a pessoa preta, né? Ou seja, o mercado quer impor a esses profissionais um lugar, porque a maioria, né, dos ocupados, de acordo com o DIESE, ocupam cargos operacionais e de suporte. E a remuneração, em algumas pesquisas, a média oscila, né, no documento isso vai estar mais explicitado, o pico da diferença salarial, né, de remuneração entre um profissional
preto e um profissional não preto no mesmo cargo é de 68%, ou seja, o profissional preto é menos remunerado 68% em comparação com um profissional branco em algumas pesquisas, tá? Na mais recente pesquisa do Diese, São 18 horas. recente, né, os negros ganhavam 39,2% a menos do que os profissionais não negros, em média. Em todas as ocupações, né, o rendimento médio dos negros é menor que a média da população. Também nós temos um outro problema nessa questão da inclusão, que a metade dos negros estavam em trabalho considerado desprotegidos, né? E também na questão da mulher negra, né, cerca de 16% ocupavam das mulheres em idade, né, de ocupação, trabalhavam como empregadas domésticas. Então, a gente tem aí um cenário ainda, um desafio muito grande de romper nessas barreiras que o mercado impõe um lugar, né, um teto salarial, vamos colocar assim, para os profissionais pretos e pretas, né? E o terceiro desafio, já aqui encaminhando para a conclusão, né, dessa primeira etapa, o desenvolvimento, né? Como também no caso da nossa colega que citou aqui, as mulheres, também há quando a gente analisa, né, a ascensão no encarreiramento dos profissionais pretos e pretas, né, os percentuais são muito baixos, né, no que se refere à ocupação de cargos da alta gestão, direção, vice-presidência, né, conselhos de administração. Por exemplo, a recente pesquisa da USP, né, mostra que apenas 1% dos cargos de conselheiros de administração das empresas de capital aberto são ocupados por profissionais pretos e pretas. Então, o desafio, né, do desenvolvimento profissional. E aí, há algumas sugestões, né, que a gente precisa pontuar, né, de boas práticas. Então, desenvolvimento não basta só incluir é importante, né, mas penso que o desenvolvimento e o aprimoramento de uma cultura e de um ambiente organizacional que propicie a diversidade. Então, vai ter ali no documento alguns pontos que eu trabalho a sugestão desse sentido, da relevância, né, da inclusão e do ambiente organizacional propiciar a inclusão real, né, desse profissional no ambiente corporativo, né? Passa por ter desde programas específicos de inclusão, né, vagas afirmativas, ou como aconteceu há 2 anos atrás, né, na Magalu, o caso lá das vagas de trainee, né? Então, são ações importantes, né? O desenvolvimento e valorização do profissional e até mesmo a representação simbólica. Então, por exemplo, você tem agora os eventos comemorativos, né? Confraternização, etc., dentro da empresa. Então, você também trabalhar com um simbolismo que possa representar, né? Seja em música, seja obras de arte, seja artistas negros que vão participar desses eventos, né, ali enriquecer. Quer dizer, a gente não tem um ambiente tão, que eu coloquei aqui, eurocêntrico, né? Criar premiações, criar ambientes de trabalho que tenham uma diversidade real também no dia a dia. E um terceiro tópico, né, o desenvolvimento e a adoção do uso de linguagem inclusiva, né? Então, isso é um ponto importante, porque a gente vê muito racismo disfarçado em terminologias, aqui para ser um pouco diplomático, Fábio, racistas, né? Então, é importante a gente adotar também, né, recomendar às empresas a adoção da linguagem inclusiva, né? E, evidentemente, para concluir, a adoção de práticas antirracistas, né, pelos colaboradores não negros e, evidentemente, em casos de ações, né, racistas, punição, né, porque a gente já entra dentro da esfera criminal e a gente precisa, evidentemente, no manual,
incluir esse lembrete, né, porque às vezes as pessoas não informadas podem ali incutir em crimes, né, e eu acho que é importante a gente deixar muito claro aquilo que é proibido, né, não só no sentido de boas práticas, mas que já foi consensuado pela sociedade que é um crime, né, a prática racista, seja no ambiente que for. Para finalizar, eu quero só aqui fazer a citação da Conceição Evaristo, que traz um pouco o tamanho do desafio, né, que nós temos, não só nesse manual, nesse guia de boas práticas, mas para esse processo de inclusão e de maior equidade, né, das pessoas pretas e pretos no mercado de trabalho. Então, ela diz, né, numa entrevista para o Diário de Minas: sou de uma geração que assistiu esse esvaziamento negativo da palavra negro. A palavra negro era usada sempre no sentido pejorativo. Quando queria atingir uma pessoa negra, o termo era usado. Houve um trabalho da palavra negro para esvaziar o sentido negativo dessa palavra. Foi criada uma semântica de positividade, isso muito por meio da literatura. Prefiro o termo negro. É mais enfático por esse trabalho de criar um novo sentido, de rebater o sentido negativo da palavra e de se afirmar como uma pessoa negra em todos os sentidos. Então, aqui uma fala da Conceição Evaristo que mostra ali, né, um pouco o desafio que a gente tem não só no dia a dia, mas também no ambiente corporativo, de realmente fazer um trabalho de inclusão e de inserção e de buscar a equidade das pessoas pretas e pretas no mercado de trabalho. Porque quando a gente olha, inclusive, o LinkedIn e aí as notícias corporativas, né, parece um mundo diferente, mas quando você analisa os dados, a situação é bastante complexa e desafiadora. Obrigada, Aldo. Será uma aula ler que você está construindo. Bom, para finalizar, o nosso querido João Marques. E o João, foi interessante essa construção, porque a ideia originalmente era só falar dos grupos de afinidade, enfim, clássicos, né? E aí o João conversando, falei, gente, faz todo sentido. E aí nós convidamos o João para falar um pouco de inclusão, não só da pessoa refugiada, que é aquela pessoa que está aí numa situação mais vulnerável, mas do migrante em si, né? Como uma pessoa, uma força de trabalho importante que construiu esse país, que se não fossem os migrantes estrangeiros que se abrasileiraram, nós não teríamos aí o desenho corporativo que nós temos hoje. João, está com você. Agradeço a oportunidade, cumprimento o Helgov por temas tão relevantes e tão importantes. Adoro números, eu atuo como empresário na área de imigração há 38 anos. Imigração me tirou da favela onde eu nasci, onde o Uber não entra hoje, e eu gosto do tema, e também de refugiados. Eu tenho uma atuação voluntária, um projeto que eu criei há 13 anos. Como imigração, a inclusão de imigrantes no trabalho para o desenvolvimento de um país, o Brasil é um país bastante atrasado, lamentavelmente, mais de 50 anos, pelo menos. Mas vou dar os números. Em 1900, o Brasil tinha 17 milhões de habitantes, 1 milhão e 100 mil estrangeiros. Hoje, 205 milhões, 1 milhão e 850 mil, já incluindo os refugiados venezuelanos, haitianos e outras nacionalidades. Dados da ONU de 2009, eu tenho uma publicação no site do Pacto Global, em que, se nós pegarmos a média Latinoamérica como comparativo, o Brasil teria que ter 5 vezes mais estrangeiros, mistura de cérebros e de culturas. Se o Brasil quisesse olhar a média mundial, 10. Se o Brasil quisesse olhar a América do Norte e Oceania como boas práticas, 50 vezes. Isso quer dizer que a não inclusão dessas oportunidades de estrangeiros qualificados como contratantes que aqui vêm residir e trabalhar
uma falta de intercâmbio com outros países, para boas práticas e para culturas diferentes, por não dizer desenvolvidas. Quando você vem para refugiados, bom, aí a coisa é um pouco mais difícil ainda, porque o Brasil tem um número muito pequeno de refugiados e uma pequena atratividade. Já foi muito bom. Se você olhar os pelo menos 50 bilionários brasileiros, pelo menos 10 foram refugiados, que geram um quantitativo enorme de riqueza, de tecnologia e de conhecimento. Então, quando você tem o refugiado e você recebe, não atrai, não retém e não cria condições para ele ser inserido na sociedade, você está tirando boas práticas com o mundo. Vou dar exemplo. Tem um site da ONU chamado empresascomrefugiados.com.br. Se você entrar, tem 100 empresas com boas práticas, que demonstra o ganho empresarial e os ganhos social dessa inclusão. Olha, quando a pessoa, ele está fugindo de guerra, de conflito, de perseguição religiosa, de perseguição política, todo tipo, deixou o país dele para vir aqui. Você imagina que você não investiu nada para receber essa mão de obra, o quanto você precisa introduzir. Eu tive, há 5 anos atrás, na Alemanha, falando de 1 milhão de refugiados que eles receberam. E era um evento com advogados europeus, e só que quando eu cheguei na Alemanha, me disseram, o teu case é o evento da tarde, vai ser um debate, não era um debate como esse, era o case. E eu fiz dois aspirais mostrando a visão europeia sobre refugiado. Refugiado é bandido, bandido é foragido, foragido é refugiado, que é terrorista. A visão brasileira, eu só tirei o terrorista. Então, nós temos uma visão equivocada. A pessoa, eu estava num evento esses dias em Brasília e uma autoridade falou para mim, olha, chegaram 400 vietnamitas no aeroporto. Puxa vida, estão invadindo. Como invadindo? Nós somos infinitamente pequenos para esse número. Vamos olhar o que essas pessoas têm para ser trazida para a sociedade. Vou dar um exemplo de Venezuela, por exemplo. Qual é o segundo idioma oficial desse país? Espanhol. Nós investimos algo? Não. Poderíamos pegar esses espanhóis, colocar nas escolas públicas, dando aula do segundo idioma que nós temos nesse país. Então, nós não sabemos aproveitar essa mão de obra qualificada. Nós não sabemos introduzir essas pessoas e trazer melhores práticas e interculturalidade. Como também precisamos melhorar na atratividade de cérebros. Por exemplo, o Brasil tem uma legislação muito boa, uma das melhores do mundo, tanto na imigração quanto no refúgio. Mas nós temos uma dificuldade de trazer para a sociedade, mesmo a sociedade esclarecida, empresarial, que essas pessoas buscam uma oportunidade e que elas são qualificadas. Eu me lembro, na pandemia, arrumamos um trabalho no hospital para um médico altamente qualificado, refugiado. Em um certo momento, ele tinha um cargo baixo, que ele, infelizmente, ele reconhecia diploma no Brasil. Olha, Albert Einstein, se tivesse vivo e resolvesse trabalhar no Brasil, ele não teria os títulos reconhecidos. Nós somos um país atrasado nesse sentido. Porém, esse refugiado disse, olha, não leva a mal, me arrume um lugar, um outro, qualquer trabalho, eu posso trabalhar numa lanchonete, porque eu estou vendo pessoas morrendo no hospital, ele tinha um cargo baixo, posso ajudar, mas eu sou proibido, sei que se eu tentar ajudar, eu posso ser preso. Então, eu preciso sair daqui, porque eu estou ficando mais doente do que essas pessoas. Então, práticas como essa precisa ser muito. E quando se traz esse debate para a Helgov, é uma coisa fantástica, porque ajudará as pessoas a abrirem a mente e a buscar melhores práticas para o nosso país, para o nosso desenvolvimento e sabermos que é uma janela de oportunidade com outros países. Eu agradeço muito a oportunidade. Se ficar falando de imigração laboral e refúgio, seguramente eu ficaria muito tempo, mas
O importante é abrirmos a mente e o coração de todos. Aliás, um dos projetos criados por nós é o empoderamento de mulheres refugiadas. Ser mulher no Brasil é muito difícil. Eu tenho 3 filhas. Ser mulher refugiada, muito difícil. E ser mulher refugiada PCD, mais difícil ainda. Aliás, o Brasil, quando eu criei o projeto há 12 anos atrás, recebia refugiados africanos. Você imagina, para introduzir eles no mercado de trabalho, Aldo, era muito difícil. Foi um grande desafio, mas, graças a Deus, mais de 1.500 refugiados nós conseguimos trabalho ao longo de todos esses anos, num projeto voluntário financiado pela minha empresa. Agradeço a oportunidade. Obrigada, João. E é isso, gente. O nosso tempo já acabou, mas como a gente também demorou um pouco a entrar, quem tiver presente, quiser fazer alguma pergunta aí aos nossos cérebros brilhantes, temos aí o Gui Martins, o Paulo, Pávio, o Matheus, o Enzo, a Maria Clara. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem colocar aí no chat ou abrir a câmera e a gente pode seguir respondendo. 1, 2, 3. Bom, gente, se não tiver, quero muito agradecer a oportunidade, né, de trabalhar com vocês. Ah, Pávio Pereira era a Lara. Quem será Pávio? Mas gostaria muito de agradecer a participação de todo mundo e garantir para vocês que esse material vai ficar muito bonito, muito rico e que em breve nós estaremos lançando, não é, Lara? Sim, acho que a gente tem esse trabalho agora, né, Fabi, de finalização do texto. Depois ele vai passar por uma revisão do conselho, uma diagramação. Acho que a gente começa 2024 com uma entrega muito importante desse guia e de outros guias que estão sendo feitos por outros colegas e outros grupos de trabalho. Acho que em nome do RealGov eu agradeço demais a todos vocês. Eu acho que foram várias reuniões ao longo desses meses, né, encabeçadas aí pela Fabi, mas é uma temática muito importante. A gente ainda tem muito a fazer, muito a melhorar e muito a crescer, e a gente conta com a ajuda de todos vocês para isso, tá bom? Muito obrigada, gente. Um bom Obrigada fim de pela semana. oportunidade. E Vamos RealGov tirar tá uma entrando em fotinha? recesso, Vamos tirar pode. fotinha, gente. Vamos abrir. Quem tiver aí na câmera, vamos abrir para a gente tirar uma foto. Todo mundo, eu acho. Foi? Deu? Alguém tirou? Deixa eu tirar, vai. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se vai descer. Tô meio ruim nisso. Eu tirei aqui, ficou legal. Bom. Acho que não tem ninguém piscando, ninguém dormiu, ficou bom. Tá bom? Tá Caros, bom, gente. obrigada. Eu agradeço. O RealGov entra de recesso hoje, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente está aqui para atender vocês, tá bom? Tá bom, Obrigada. querida. Até Maravilha, janeiro, obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal. Tchau, tchau.